Soberano Deus, eterno Pai, graças a Te dou, Pai amado, por estar aqui, meu Pai, para me trazer a palavra, Pai. Peço a Ti unção, sabedoria, discernimento, Pai, que eu tenha, Senhor, ser direcionado pelo Espírito Santo, Pai. E eu creio, em nome de Jesus, que tanto eu como meus irmãos estamos preparados para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Pai, nos exorta como o Senhor quiser. É o que eu te peço, Pai, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João 14, versículo 5. Em nome de Jesus. Amém? Amém, irmão Raimundo? Amém. Amém. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. E já, desde agora, o conheceis e o tem visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, porque nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Felipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crês-me que estou no Pai e o Pai em mim, crê, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pediste alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amaste, guardarias os meus mandamentos. Palavra do Senhor. Pode se assentar, igreja, em nome de Jesus. Disse Tomé: Senhor, mostra-nos. Não sabemos por onde vai. Como podemos saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E nós vemos hoje que o Senhor fala essa palavra aqui para cada um de nós. Há muitos Tomé que estão dentro das igrejas. Jesus está falando, está mostrando o caminho, e eles não estão acreditando no caminho do Senhor. Ainda quer que o Senhor venha para mostrar. E o Senhor tem falado cada dia que nós temos mostrado o caminho e falado para cada um de nós que Ele é o nosso caminho. Nós só vamos ao Pai através de Jesus Cristo. Eu, por mim mesmo, eu não vou ao Pai, mas através de Jesus Cristo eu vou ao Pai, porque eu creio que Jesus Cristo é o caminho, é aquele que deu a vida dele no resgate de cada um de nós. Nós não éramos merecedores deste caminho, mas Ele fez nós merecedor pela vontade dEle, pela misericórdia dEle, pelo amor dEle. Tão grande Ele fez cada um de nós merecedor deste caminho. Nós só vamos chegar ao Pai na nossa vida eterna através de Jesus Cristo, por este caminho que vai levar cada um de nós para a salvação. E o Senhor tem todo dia exortado, falado com nós através da palavra, e nós temos que crer. Muitos vêm para a igreja por vir. Hoje eu não tenho nada para fazer em casa, eu vou para a igreja para me escutar uma palavra, mas não vem porque quer Jesus, porque crê que Jesus é o caminho. E Jesus quer o quê? Que todos nós cremos e acreditamos que Ele é o caminho da nossa salvação. Amém, igreja? E esse caminho nós só encontramos em Jesus Cristo. Não adianta nós querer nós mesmos encontrar com nós mesmos, nós não vamos encontrar nada, porque aquele que
que crê que Jesus Cristo deu a vida dele por resgate de nós, que crê que Jesus Cristo morreu naquela cruz por cada um de nós. Enquanto não tiver essa confiança que Jesus Cristo é o seu caminho e vir buscar a Ele com gozo, com verdade, aí você sim vai ter a vida eterna. Mas se você não andar conforme a palavra de Deus, você nunca vai achar o caminho, porque não há outro caminho que não seja Jesus Cristo. Amém? E ele diz, né, aqui no versículo 7, né, se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tem visto. Por que Jesus está falando para cada um de nós? Que nós conhecemos o Pai, temos visto o Pai. Ele está falando por quê? Porque Ele é o Pai, Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus da nossa salvação. Ele é o Pai de cada um de nós. Nós hoje somos os filhos e as filhas de Deus, que estamos com Ele para levar a palavra dEle, para ensinar como devemos andar, praticar a verdade de Deus. Amém, igreja? Se nós não crermos nisso, nós não precisamos nem vir à igreja, nem estar buscando o Senhor, porque estaremos na mentira. E o Senhor disse para cada um de nós que nós já o conhecemos. Conhecemos porque Ele está em cada um de nós. Ele é o nosso Pai que nos cura, nos purifica e nos santifica. Amém, igreja? Quem conhece a Jesus conhece o Pai. Amém? Glória a Deus. E eu dou glórias a Deus que eu conheço o meu Pai, eu conheço o meu Jesus. Eu conheci de uma forma maravilhosa e não me arrependo. Eu quero todo dia estar no caminho do Senhor, porque eu dou glórias a Deus que eu posso abrir a boca e dizer: eu fui dormir uma feiticeira, uma macumbeira, mas no outro dia eu acordei transformada, porque Jesus me transformou. Eu não quis saber de mais nada daquilo, só queria saber de Jesus e continuo com Jesus até o último dia da minha vida aqui, porque quando eu sair daqui eu sei que eu vou para a glória, porque eu estou com Jesus. Amém, igreja? E creio que todos os meus irmãos também, se crê e confia, também terá a glória de Deus. Vamos todos nos encontrar lá na glória. Vai um na frente, vai um depois, mas vamos todos para lá. Amém? E eu espero, Jesus, que eu seja a primeira aí. Não sou egoísta não, tá, irmão? Mas essa é a minha vontade. Glória a Deus. Ele é que sabe, isso mesmo. Disse-lhe Felipe, mostra-nos. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Né? E tem muitos Filipes que querem ainda e mostra o Pai. E o Pai está com ele, está caminhando com ele, está guardando ele, está livrando ele de todo mal e ele quer. Mostra-me o Pai. E o Pai está ali, junto, porque o Pai, ele nunca larga o filho. O filho pode ser rebelde, pode ser do jeito que for, mas o Pai está ali grudadinho, fazendo tudo que aquele filho precisa e necessita. E aqui na igreja nós temos um exemplo de muitos pais assim, começando pelo meu irmão Alan, que para ele é Deus no céu e os filhos dele na terra. Não pode o filho dele sentir nada, porque ele está ali pertinho para servir. Esse é o Pai fiel e verdadeiro. E ele, se ele é assim, o nosso Pai Celestial é muito mais. Amém, igreja? Então nós temos que glorificar e exaltar, porque nós conhecemos o nosso Pai. Nós queremos viver com o nosso Pai. Não temos que estar procurando quem é o nosso Pai, não. Nosso Pai é Jesus, é Deus que faz tudo por cada um de nós. É o Deus vivo, aquele que a gente vê e serve em espírito e verdade. Amém, igreja? Né? E disse-lhe Jesus: estou tanto tempo convosco e não me tens conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu? Mostra-nos o Pai. Quem vê Jesus vê o Pai, porque tanto Jesus vê no Pai como o Pai que viu Jesus. E deve hoje cada um de nós que somos filhos, deve o Pai em nós. E esse Pai nós não podemos rejeitar de maneira
o nosso Pai. Amém? Porque Deus, Ele se fez filho para vir, através de Jesus, dar salvação a cada um de nós. Se Deus não quisesse, Jesus não teria vindo. Jesus, por Ele mesmo, Ele não vinha. Ele veio o quê? Pelo mandato do Pai. E o Pai veio junto para quê? Para abençoar seus filhos. Mesmo não merecendo, o Pai se faz presente. Amém? Nós vemos muitas das vezes, né? Muitos dizem assim, quando um filho vai preso, é uma mãe que chora. Eu já vi muitos pais chorar por causa de um filho estar preso e ele não poder fazer nada para tirar ele dali. Né? Então nós temos que entender uma coisa, que o nosso Pai celestial é maior do que o nosso Pai carnal. E tudo que nós pedimos e botamos na mão dele, com fé, nós temos a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não crês tu, 10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Pai todo o tempo esteve com Jesus, fazendo o quê? A obra, para que a obra fosse feita. E muitos via Jesus e não via o Pai. Por quê? Porque não via Jesus. Se visse Jesus e andasse como Jesus estava ensinando, eles veriam que Jesus, por ele mesmo, ele não podia nada. Tudo que ele fazia era através do Pai. E ele nunca negou isso a ninguém. É como nós oramos, abençoamos, fazemos tudo, mas em nome de quem? Em nome de Jesus. E Jesus é quem para cada um de nós? Nosso Pai. Né? Então, através desse Pai, nós podemos dar a bênção, podemos abençoar as pessoas em nome de Jesus, orar e as pessoas ficar curadas. Nós temos que crer que esse poder está com nós e foi dado pelo nosso Pai, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém, igreja? Amém. Né? Nós não precisamos estar mendigando nada, mas nós podemos confiar e crer que a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, tem o quê? Os 15 dias direto, a minha prima ligando que o primo estava morrendo, que estava isso, estava aquilo, e eu só na palavra falando com ela, exortando ela, não fica assim, porque Deus está no controle de tudo. Isso não é para a morte, é para ele tomar consciência das coisas que ele fala e se consertar perante o Senhor. Falando com ela, mas ele está todo quebrado. Eu fui pedir a Mara que mandasse para mim como o Edmilson ficou amarrado no hospital, como o Edmilson ficou com a cabeça rachada, e mandei para ela ver. E depois mandei uma foto de Edmilson vivo, ali curado, tá entendendo? Eu falei, tá vendo aí? Esse aí, ó, teve pior do que o meu primo. E Deus fez a obra. Vê esse crânio dele quebrado, arrebentado, vê ele amarrado aí. Toda a preocupação dele, porque ele tinha surtado e tiveram que amarrar ele, já era o fim. Eu falei, não é o fim, é o começo de tudo que é bom na vida dele. Ah, mas ele vai ficar 2 meses no hospital. Eu digo, vai ficar o tempo que o Senhor determinar. Você não pode dizer que ele vai ficar 2, 3 meses, porque quem determina é o Senhor, não é o homem. 2 dias depois, está aí a Raquel que não me deixa mentir. Ela ligou e disse, prima, ele já teve alta. Vou para casa. Quinta-feira ele teve alta. Isso é o quê? É o poder de Deus. Nós temos que confiar. Porque tudo para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Por isso que eu creio, eu não rezo o meu pé. Pedir sim à igreja, os irmãos, vamos entrar em oração, oramos e graças a Deus. Agora já veio a vitória, nós temos que dar glória, nós temos que estar alegres, satisfeitos com o nosso Deus, com o nosso Pai. Né? Foi o homem que fez o milagre de tirar ele de lá? Não, foi o Senhor. E eu creio. E por isso que eu digo, irmãos, não deixa que o medo, a incredulidade tire vocês da firmeza de Cristo, tire vocês da fé de Cristo. Tem que manter firme, tem que manter confiante.
nós estamos buscando o Senhor. Isso para quê? Para nós ver a vitória, e nós vemos, né, irmão? E é isso que dá gozo, dá alegria em cada um de nós, amém? Né? E ele no 11 ele diz: crê que estou no Pai e o Pai em mim, crê ao menos por causa das mesmas obras. Né? O que Jesus está falando? Crê pelo menos das mesmas obras que o Pai faz, eu faço, porque Ele está em mim, o poder dele está em mim, e o Senhor fala isso para cada um de nós. Crê que eu estou em cada um de vocês, meus filhos, e a obra é feita no nome de Jesus na vida daquele que crê, amém? Glória a Deus, né? Porque muitos querem tudo de Deus, mas num apertozinho, numa dor, ele já não acredita mais que ele está com o poder para expulsar aquele mal. Ele não acredita mais que Deus está com ele, que Jesus está com ele, para ele vencer aquela batalha. A primeira coisa que ele pensa logo: vou tomar um remédio, eu vou para o médico, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas não pensa que tem um poder de Deus para ele orar e receber a bênção. Muitas das vezes liga até com o irmão e ele sendo cristão diz: irmão, ora por mim porque não está dando. Não está dando por quê? Porque você não quer. Se você quer, o poder está com você. O mesmo poder que está em mim, está na irmã Érica, está na irmã Viviane, está em cada um de nós, está o poder de Deus. E nós temos aqui crer e usar o poder na unção de Deus na nossa vida. Na hora certa, precisou, não pense duas vezes, ora, clama, porque a vitória vem em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E aqui no 12 ele diz: na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. Então ele está dizendo para cada um de nós: se nós cremos, nós vamos fazer muito mais obra do que ele fez aqui na terra. Porque ninguém faz obra maior do que Jesus, nós vamos fazer mais. Por quê? Porque ele também está em nós, nos dando esse poder de fazer a obra, de levar a palavra, né, para aqueles necessitados. Olha, eu uma vez, eu usei de uma forma que eu me acovardei, mas depois eu pedi perdão a Deus. Também eu estava pouco tempo na igreja e veio. Quando eu entrei no portão, veio uma mulher e falou para mim assim: olha, minha filha, depois você traz aqui que eu oro. O que eu fiz? Eu saí para que quando ela chegasse, não me encontrasse. Ela veio, eu não estava em casa, desci para a casa da minha irmã. Quando eu venho subindo da casa da minha irmã, ela me viu e eu não vi ela. Quando eu botei o pé dentro de casa, ela entrou, disse assim: eu trouxe a minha filha para você orar. Eu olhei e disse assim: meu Deus, como que eu vou orar? Nunca tinha orado ninguém. Era a primeira vez que eu ia orar. E quando ela trouxe a menina chegava a estar com os olhos lá dentro, que você olhava, você viu uma caveira na menina. Eu falei: Deus, agora, já que eu tenho que orar, eu vou orar. Eu botei a mão na menina, falei para dentro da menina: você quer oração? A menina olhou para a minha cara: não, parecia um bicho falando comigo. Eu fui, orei e pedi: Senhor, me reveste. Não deixa que eu venha falar coisas que não sejam direcionadas por ti. Botei a mão em cima da menina, orei pelaquela menina, clamei pelaquela menina. Quando eu acabei de orar pelaquela menina, graças a Deus o Senhor fez a obra. Para a honra e glória do Senhor e para gozo meu, a fisionomia da menina tinha mudado e naquela hora aquela menina vomitou uma bola deste tamanho de pus dentro dela, na minha sala. Aí eu glorifiquei a Deus, eu falei: Senhor, muito obrigada. A menina não estava comendo, não estava nada. Eu falei para ela: pode ir para casa, leva ela, que ela está curada em nome de Jesus. Quando foi no outro dia, ela veio aqui em casa e trouxe a menina. Foi comigo na igreja onde
levou a menina por testemunho da obra que o Senhor fez na vida daquela menina. Daquele dia em diante eu digo, eu não vou deixar mais pedir perdão a Deus e digo, eu não vou arranjar desculpa para não orar. Precisou de mim, Pai, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E eu vi naquele dia, eu vi que o poder de Deus estava comigo e que eu tinha capacidade sim, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, fazer a obra na vida daquela menina. E a obra foi feita. E sabe quem é essa menina? Todo mundo conhece, é a Lerinha. Tá? Hoje ela está aí com 20 mais, quase seus 30 anos, né? E com a menininha, já é mãe de uma menina correndo por aí tudo. Só fiquei triste por uma coisa, porque ela hoje pertence ao mundo que nós não pertencemos, ela é da feitiçaria, mas eu creio que Jesus ainda vai resgatar aquela alma, porque todas são do Senhor. Então eu dou glória, eu glorifico a Deus e peço sempre a Deus que a unção dele, a sabedoria, o discernimento, ele derrame na vida de cada um de nós. Eu não peço só para mim não, eu peço pela igreja toda, porque se um está com poder, todos têm que estar na mesma unção, porque todos nós pertencemos ao mesmo Pai e pertencemos a um ministério só, que é aquele ministério que está escrito ali, caminho com Cristo, paz de Deus. Então nós temos, todo mundo está na mesma unção, está no mesmo poder, porque Deus não dá um pouquinho para um e um pouquinho para outro, ele dá a medida certa para cada um, amém? É só buscar, confiar e crer. Glória a Deus. E é nisso que eu me mantenho firme todo dia. Posso estar passando por qualquer problema, mas eu não deixo de buscar o meu Senhor, de buscar na palavra, de orar e glorificar e agradecer a Ele por cada dia de vida que eu tenho. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que eu já passei. E hoje eu estou na presença do Pai. Amém, igreja? Então isso que o Senhor quer. Gente, firmeza, confiança, fé. Porque sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Nós só agradamos a Deus através da nossa fé, da nossa confiança no Senhor. Amém? E Ele disse para cada um de nós, né? Ele aqui não diz, ele diz, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará porque eu vou para o Pai. Ele foi para o Pai e ele está em cada um de nós, porque ele é o nosso Pai. Amém, igreja? Glória a Deus. E por isso não há impedimento para nós, só há poder, só há virtude na vida de cada um de nós, amém? E ele diz aqui no 13, né? Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Ele diz o quê? No Filho. Quem é esse Filho que vai glorificar o Pai? Esse Filho que glorifica o Pai somos cada um de nós, porque o Pai está em nós. Nós somos a glória de Deus aqui na terra, para levar a palavra, para exortar, para ensinar. Nós somos a glória, e essa glória está em cada um de nós. É só nós crer que Jesus Cristo, Ele foi para a glória, mas Ele voltou também para cada um de nós, amém? Porque quando o Senhor diz na palavra dele, Jesus fala, né? E se Ele não fosse, o Consolador não viria. E o Consolador, Jesus veio e o Consolador veio, porque Jesus é um só em todo. Ele é o Consolador, Ele é o Espírito Santo que desceu para dar vida a cada um de nós, para nos ensinar, para nos exortar. Não há um Consolador para a senhora, não há um Consolador para ele, não é um para cada um, não, é um só em Cristo Jesus, amém? E esse Consolador está com nós, glória a Deus. E ele no 14 ele diz, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E faz, tem feito, nós temos visto a glória de Deus. Porque todas as vezes que a gente clama no nome de Jesus e apresenta aquilo que nós
ver, não. E é nisso que nós temos que crer. Amém? Glória a Deus. E ele diz aqui, né? Se me amaste, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos a Jesus, nós cremos no poder dele, nós guardamos o mandamento dele. E o mandamento dele é o quê? Que nós amamos uns aos outros, procuramos viver em paz, sejamos misericordiosos, amorosos. Estamos vendo que o irmão está com necessidade de uma coisa, vamos ajudar, seja na parte espiritual ou mesmo financeira. Nós estamos aqui para ajudar, porque nós temos que demonstrar que amamos em espírito e verdade. Não é amar de boca para fora, mas amar como Cristo ama e amou a cada um de nós, que deu a vida dele no resgate da nossa. Então nós temos que amar, temos que ajudar. Está necessitado, está precisando de alguma coisa, de uma palavra? Vem e fala, porque eu dou glórias a Deus que aqui não tem nenhum adivinho, porque nós aqui não somos adivinhos, porque não somos dominados por Satanás. Nós somos um povo santo escolhido de Deus. Então tem que falar com nós para que nós possamos entrar em oração e clamar. Se não fala, nós não somos adivinhos. Eu não quero ser. E eu creio que nenhum dos meus irmãos quer ser. Amém, igreja? Então, está com problema, está passando mal, está doente, nós estamos aqui para interceder, para orar, para clamar. Tem um grupo da igreja, bota no grupo, que todos na mesma hora, que vê, eu vou orar, a irmã Luciana vê, ela vai orar, o irmão Alan vê, vai orar, irmão Raimundo vê, vai orar, irmã Érica, todos nós vamos entrar em oração em prol daquela vida. Amém? Glória a Deus. Foram essas palavras que o Senhor me deu nessa noite para a igreja, e eu agradeço a minha oportunidade e passo para o meu irmão Alan. Amém? As palmas lá ao Senhor.